Ficou meio menudo, o negócio ficou meio estranho. Mas Deus é bom demais. Gênesis 7, capítulo de Gênesis 7, versículo 1, diz assim: todo mundo encontrou? Amém. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca toda a tua casa, porque te hei visto como justo diante de mim nesta geração. Novamente, disse o Senhor a Noé: entra você e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto você como justo diante de mim nesta geração. Pai, fala conosco, Senhor. Abre nosso coração para ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz no nosso coração, bom pastor. As tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Fala conosco, Senhor. Sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, Senhor. Vê se há em nós caminhos maus, Senhor, e nos guia, Senhor, pelo teu caminho eterno, Senhor. Abre os ouvidos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Dá vista a cegos essa noite, Senhor. Abre os ouvidos espirituais para que as pessoas ouçam a tua palavra, Senhor. E fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Agora entra no barco com a sua família. Você é uma pessoa justa nessa geração. Entra no barco com toda a sua família. Você é uma pessoa justa nessa geração. O que Deus procura quando Ele olha o nosso coração? Quais são as características que Deus procura em você? Quais são os atributos que Deus soberano lá no céu, quando Ele olha para você, Ele tem procurado? O que caracteriza você? O que tem valor para Deus na avaliação de Deus quando Ele olha para você? Quando o Espírito de Deus sonda o seu coração e quando Ele prova os seus pensamentos, quais são as respostas que Deus e seu Espírito Santo estão procurando? O que Deus fala para Noé é impressionante. Você é justo diante de mim, Noé. E é impressionante por causa do contexto que Deus fala isso para ele. No período pré-diluviano, a Bíblia relata que a situação da terra era crítica. A violência foi generalizada entre os homens. Quanto mais os homens se multiplicavam, mais a violência se multiplicava. Mais assassinatos, estupros, mortes, latrocínios. À medida que o homem ia se proliferando ou se multiplicando, a maldade do homem em relação ao seu próximo se multiplicava em proporção exponencial, muito maior. E Noé está no meio desse caldo. A Bíblia fala que Deus olha para aquela geração pré-diluviana e se arrepende de ter feito o homem. Porque a intenção, a imaginação do pensamento humano, o que se passava lá no interior daqueles homens, era continuadamente má. Vamos ver lá no versículo 6, capítulo 5, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Viu que o Senhor, só virar uma página, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Presta atenção, queridos, o Espírito Santo colocou aqui no louvor, pela Michele, sonda o meu coração, e na mensagem de hoje, o Espírito Santo está falando que quando Deus olhou o coração daquelas pessoas,
o que aqueles corações produziam como imaginação, o que aqueles corações produziam como intenções, nem como realizações, o que aqueles corações produziam. Vê bem que não está se falando de comportamentos externos, está se falando do que se passava no interior do coração dos homens. Era continuadamente má. Os homens que se multiplicavam a maldade interna, enraizada, doentia. Havia homicídios, assassínios, sim, mas no coração das pessoas também havia o desejo de assassinato, de morte, de adultérios, de roubos. E Deus olha para Noé no meio daquele planeta povoado de pessoas e diz assim: Noé, você é justo diante de mim. Impressionante. Impressionante porque aquela época, a Bíblia fala que os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com seres humanos. Versículo 4, vamos ler comigo? 6,4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois daqueles dias, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, ou se relacionaram sexualmente com elas, geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A Bíblia fala que esses seres se relacionaram com seres humanos. Isso gerou uma raça humana híbrida, que formou gigantes, super seres humanos, homens fortes, e toda a raça humana, toda a descendência humana começou a ficar corrompida. X-Men, não de uma evolução, mas um retrocesso humano. Gigantes frutos do pecado de seres humanos e de outros seres chamados filhos de Deus, aqui na descrição do livro da Bíblia. Esses seres humanos geraram filhos deformados, distantes de Deus, que ficaram afamados por superpoderes, por forças. E até hoje a gente tem na nossa história a mitologia, que conta a história de Hércules, de grandes homens da antiguidade famosos por seus grandes feitos. E a Bíblia fala que neste contexto de extrema maldade, neste contexto em que, além da maldade física, a maldade palpável, a maldade real, além disso, a maldade do coração humano chegou até os céus, de maneira que Deus teve que executar um juízo e dizer: chega, o meu espírito não vai ficar para sempre no homem, eu vou dar fim com tudo, eu vou acabar com tudo, com os animais. Eu me arrependi do que eu fiz, vou acabar com tudo. Noé, porém, foi considerado justo diante de Deus. Essa geração de Noé, que viveu nessa época, é uma geração de comportamento e padrão deturpado. Eles viveram numa cultura, ou num caldo cultural, que era contrário e distante de Deus. Esses seres humanos, essas pessoas, criaram sociedades que faziam regras e leis que não tinham nada a ver com regras e leis de Deus. Eles montaram os seus próprios caminhos. Eles montaram o seu estilo de vida, a sua cultura. Eles formaram cidades. Eles se relacionavam comercialmente e tudo que eles faziam, tudo que eles agiam, era de maneira contrária a Deus. Era uma boiada rumo ao precipício. Todos eles entraram no caldo da cultura. Todos eles foram tomados pelaquela cultura vigente.
que é algo que as pessoas fazem, mas nem sabem por que fazem, mas aprenderam assim e fazem assim. É o estilo de vida. Quando a gente vem de outras cidades para cá, para o Rio de Janeiro, vai do Rio de Janeiro para outras cidades, a gente percebe que existe uma cultura local, um modo de vida local. E eu estou falando de cidades vizinhas, de países que falam a mesma língua. Culturas essas que caminham e que têm objetivos que são contrários aos objetivos e caminhos de Deus, fazendo com que todas as pessoas criem uma identidade, um padrão, um linguajar, um modo de falar, um modo de agir que é diferente ou que não é aprovado por Deus. E aí está todo mundo fazendo. Está todo mundo falando palavrão, já entrou na cultura do Brasil. Então vamos falar palavrão também. Está todo mundo fazendo sexo a rodo, adoidado, passando rodo. Vamos passar também. Está todo mundo seguindo por esse caminho, mas é o que todo mundo faz. Vamos seguir no mesmo comportamento, no mesmo padrão. E a Bíblia fala que essa sociedade chegou num determinado estado de distanciamento de Deus, num determinado estado, obrigado Paulo, num determinado estado de abandono ao que Deus deseja, ao que Deus quer, que essa sociedade não tinha mais remediação. E Deus disse: eu vou botar fim em tudo. Noé, porém, foi considerado justo. Agora, quais são... O que fez com que Deus olhasse para Noé, no meio daquela geração, e falasse assim: esse Noé é justo? O que faz Deus olhar para você essa noite, meu irmão? No meio dessa geração má e corrompida, e dizer assim: ele é justo, ou ele é ímpio? Vamos abrir primeiro João 2,15, é lá no finalzinho, quase no final da Bíblia. Apocalipse, aí você volta uns 3 livros. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Lá para o final da Bíblia, quase lá no finalzinho. Diz assim a palavra de Deus: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo é desejo de carne, ou desejos da carne, desejo dos olhos, cobiça e soberba da vida, não pertencem ao Pai, mas do mundo. Este mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejam bem, meus queridos, este sistema, quando a Bíblia está falando de mundo, ela está falando do sistema humano, político, econômico, governamental. Este mundo criado pelos homens, este governo humano, ele é distante de Deus. Tudo que ele produz, tudo que ele gera, é desejos para a carne, é cobiça para olho e falácia da vida. Este mundo, ele é operado por seres malignos das trevas. Efésios diz isso: seres das potestades do ar, que governam este mundo tenebroso, que colocam na nossa sociedade, que jogam um sêmen demoníaco, sêmen de demônios na nossa sociedade, transformando a nossa sociedade numa sociedade híbrida,
de pessoas distantes de Deus, regidas pelo inferno, pessoas que estão caminhando para a morte, pessoas que estão distantes de Deus. Este mundo, esta sociedade econômica, política, financeira, é regida por seres tenebrosos, que colocam na nossa cultura, que alimentam a nossa cultura para que a nossa cultura se distancie de Deus. A nossa sociedade caminha para a ruína. Deus disse para Noé: eu vou acabar com tudo. Eu quero dizer para vocês que Deus disse isso de novo, não pela água. Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Da mesma maneira que Noé ouviu: olha, eu vou exterminar com tudo. Da mesma maneira Jesus está falando para a gente hoje: olha, esta sociedade humana, distante de mim, vai ser exterminada. Não vai ficar pedra sobre pedra. O apóstolo Pedro fala que todos os elementos dessa terra vão arder em fogo. Tudo que você conhece, tudo que você tem por precioso, seu carro, sua casa, seu cabelo, suas joias, tudo vai ser consumido pelo fogo, como antes consumido pela água. Da mesma maneira, nós temos a revelação de Deus hoje: este mundo está condenado. Este mundo vai ser destruído pelo fogo. Amém, queridos? Amém. Amém. É assustador, mas é amém. Misericórdia. Jesus tem misericórdia. O que fez a diferença na vida de Noé? A Bíblia fala que Deus olhou para Noé e falou: você é justo. O que vai fazer que a gente ande na contramão? O que vai fazer que a gente nade contra a maré nessa sociedade? Como que a gente vai ouvir de Deus? Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Como que a gente vai ouvir de Deus? Vocês são justificados, venham para a direita. Os que estão para a esquerda estão condenados. Vamos abrir em Hebreus 11:7, é só voltar uns capítulos também, está pertinho. Amém, queridos? Amém. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Hebreus 11:7. Amém, queridos? Amém. Estão aqui comigo? Hebreus 11:7 diz assim. Todo mundo achou? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi considerado justo diante de Deus. Hebreus fala, por causa da fé. Pela fé, Noé, avisado de coisas que não se viam. Noé, vai chover. Não chovia. Vai cair fogo aqui. Hoje não cai fogo aqui, mas vai cair fogo. Noé, vai cair água. Noé, avisado de coisas que não se viam, teve temor. E por causa da fé dele, ele construiu um barco em terra seca. Ele foi avisado de coisas que não se podiam ver. E porque sendo avisado de coisas que não se podiam ver, Noé, pela fé, agiu, construindo um barco. Nós estamos na mesma situação hoje, queridos. Nós estamos sendo avisados de coisas que não se podem ver. Nós estamos sendo alertados de coisas que não se podem
medir pela ciência. Nós estamos sendo alertados que o fim da raça humana se aproxima de novo. O que vai fazer Deus olhar para a gente e distinguir esse é justo e esse é ímpio é a fé em Deus, que vai fazer com que você haja de acordo com essa fé. Cada um age de um jeito. Pela fé, Abraão saiu da sua casa. Saiu da casa dele. Pela fé, Noé construiu um barco. Pela fé, uma prostituta chamada Raabe, salvou os espias por causa da fé. Vê que as pessoas, se você ler Hebreus 11, pela fé, Abraão ofereceu. Pela fé, Isaac abençoou. Pela fé, Jacó abençoou. Pela fé, José deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés foi escondido. A fé desses homens, que foram considerados justos diante de Deus, fez com que eles tomassem ou agissem de uma maneira que os direcionasse para Deus. A gente não está falando de comportamento. Pela fé, cada um entende o chamado de Deus e cada um faz o que Deus pôs no coração para ser feito. Um constrói barco, outros constroem casa, outros, não sei, meu irmão. Outros cuidam de doentes, pessoas acamadas. Outros, pela fé, entram em prostíbulos. Outros, pela fé, abraçam drogados. Imagina, escrito no livro de Hebreus, seu nome lá no céu. Pela fé, Locomotiva cantou um rap para a salvação de muitos. Olha só, gente. Pela fé cantou um rap. Pela fé fez uma canção. Pela fé cuidou de um doente acamado. Imagina o seu nome escrito aqui. Pela fé. O que acontece hoje, o que tem acontecido hoje, é que a gente se diz de Deus, tem por sobrenome evangélico, diz que crê em Deus, mas não age de acordo com as Escrituras. A gente segue o caminho da sociedade, a gente segue o rumo da sociedade. Você crê em Deus? Parabéns para você. Os demônios também creem. Sabia disso? E tremem. Creem em Deus. Acho que 90%, saiu uma pesquisa recente do IBGE, acho que 97%, ou mais um pouco, eu não lembro exatamente, dos brasileiros acreditavam em Deus. Um dos países mais violentos, morre mais gente aqui do que países em guerra. Pra vocês terem uma ideia. Mais gente são assassinadas no nosso país. A Cláudia, gente, foi arrastada, né? Foi arrastada naquele camburão. O Amarildo sumiu. Onde está o Amarildo, gente? Onde está aquela mulher que tinha um monte de filho? Deram um tiro na mulher, ninguém sabe explicar. Arrastaram o corpo dela em rede nacional. A fé de vocês, a fé verdadeira, justificadora, vai fazer com que vocês produzam frutos dignos de arrependimento verdadeiro. João Batista diz assim: olha, gente, o machado já está na raiz da árvore, falando sobre o fim do mundo. O machado já está posto na raiz. Vocês que dizem que creem, então produzam frutos verdadeiros, produzam frutos genuínos de arrependimento.
vem para a igreja todo domingo de manhã, todo sábado, e se torna um cínico. Tiago diz assim, gente, vamos abrir Tiago? Tiago. Depois de Hebreus fica Tiago. Logo aí pertinho. Carta de Tiago, versículo 1, 22. Vocês, todo mundo achou? Tiago 1, 22 diz assim: vocês sejam cumpridores da palavra, não sejam ouvintes. Não enganem vocês mesmos com besteira, com falso discurso. Não imagina que porque você canta, porque você conhece as músicas, que porque você é do ministério de louvor, porque você está pregando com o microfone na mão, ou porque você é presbítero, ou porque você é pastor, ou porque você tem qualquer cargo eclesiástico, não imagine que isso te conduza a lugar nenhum. A Bíblia fala, não se engane, não entre num auto-engano. Para de ficar ouvindo só. E saiu daqui, cai na gandaia. O que o Espírito Santo está convocando hoje a gente, e para que Ele está sondando os nossos corações, e para que Ele vai provar os nossos pensamentos, é para saber se esse evangelho aqui tem alguma realidade em você. Se isso que você ouve vai produzir algum fruto bom. Se isso que você está lendo vai produzir resultado de apontamento para Deus. Dura a palavra do Senhor. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, ia ser também nos dias que Ele ia voltar. Os homens iam se casar, iam se dar em casamento. A cultura ia estar correndo solta. Hoje a internet, os jovens me fazem perguntas assim, a respeito da internet. Se eu flertar, eu estou traindo? É adultério? Quando você lê esse texto, você vê que a imaginação do coração é o suficiente. A imaginação do coração das pessoas na internet, na pornografia, nos adultérios virtuais, nos flertes, para Deus é a mesma coisa. E a gente vê que à medida que a comunicação do homem vai aumentando, à medida que a gente ganha capacidade de multiplicar a comunicação, a capacidade de pecado nossa tem aumentado também exponencialmente. Dura essa palavra, queridos. Dura essa palavra. Jesus é a arca da salvação. Aqui nessa porta tinha que estar escrito o nome de Jesus, para que ficasse bem claro. Você é convocado hoje. A mesa do Senhor está posta a fazer um autoexame, a se autoexaminar, ver o que tem, pedir para que Deus veja o que há lá no seu coração, mas que você também olhe lá para o fundo do seu coração. Eu sei, queridos, eu sei, nosso coração é profundamente enganoso, ele é fundo, tem quartos profundos, tem lugares que você não quer botar a mão, que dói. O nosso coração é cheio de esconderijos, sujeiras, caixas. A Santa Ceia do Senhor nos convida a fazer uma reflexão, examinar o nosso coração e tomar da ceia do Senhor. Todo aquele que pela fé receber a Jesus Cristo como Senhor, de modo genuíno,
e agir de acordo com esse chamado de fé do coração. Esses, no dia do julgamento, Deus vai chegar para você e falar assim: olha, Flávio, você foi considerado justo. Vem para a direita, irmão. Luiz, você foi considerado justo. Vem para a direita. Você, para a esquerda. Nunca te conheci. Nem te conheço. Vai para a esquerda. Para o lado dos condenados. Todo aquele que crê em Jesus será chamado para ser justo e receberá a vida eterna. Queria chamar o pastor aqui. Queria chamar também o Felipe para tocar lá o refrão. Cadê o Felipe? Tocar aquele refrão, aleluia, aleluia. Enquanto a gente ora, enquanto a gente coloca o coração diante de Deus, enquanto a gente reflete. Vamos abaixar nossa cabeça. Você fechasse seus olhos, eu queria que está uma oração bem antiga. Se você conhece, eu queria que você ouvisse ela com os olhos fechados mesmo. Porque foi falado de uma realidade hoje nas nossas vidas tão direto, queridos. Nós estamos num mundo mau e perdido. E aonde ter esperança? Você lembra, né, a palavra no início do culto que eles estavam aqui? O Senhor jamais inocenta o culpado. Mas existe uma operação, uma mão de Deus tão graciosa agindo nesta noite, queridos. Porque a má notícia era o fim está próximo. Mas a boa notícia é que Noé e sua família se salvaram. Preste atenção nisso, meu irmão. Porque tem vidas tão perdidas, às vezes em altas torres, às vezes em lugares luxuosos, perdidas, seguindo um curso de destruição, de morte. E o Senhor quer dizer a minha vida e a tua vida nesta noite que Ele está aqui, que Ele quer operar em nossos corações, porque a única maneira de termos o nosso nome chamado, venha para o meu gozo eterno, entre nesta arca, é quando nós damos voz ao Espírito Santo de Deus e acreditamos a nossa fé na esperança em Jesus. Escute essa canção. Queria que alguém mais no Ministério de Louvor ajudasse a cantar. Vamos louvar a Deus. Preste bastante atenção à obra que Deus quer realizar na minha vida e em tua vida.
dar a oportunidade de você sair do seu lugar e colocar diante do altar de Deus a tua vida. Nós estamos em tempos que só há uma solução, queridos, que é Jesus. E na vida com Jesus, nós continuamos enfrentando as dores, os problemas desse mundo, mas nós podemos ter esperança de que nós estaremos na arca da salvação, de que nós viveremos eternamente. Mas há momentos em nossas vidas que nós precisamos dessa cura do Espírito, precisamos dessa força do Senhor em nossas vidas. Há algumas feridas que se abrem em nós e que demoram a cicatrizar. Há curas que são mais necessárias do que o câncer. Porque eu já vi pessoas com câncer entregarem suas vidas e chegaram ao último dia felizes. E eu já vi pessoas saudáveis passarem uma vida inteira enfermos de alma, angustiados, sem esperança. Essa noite eu vou falar de uma dura palavra, queridos. Não há outro lugar em que nós podemos salvar a não ser em Jesus. Portanto, nesta hora nós queremos orar por vocês. Se alguém nesta noite quer receber uma palavra de oração, se você quer nesta noite pedir: Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso desse cuidado teu, mesmo que você já caminhe há muitos anos com o Senhor, se esta noite você precisa de um renovo na sua fé, se você precisa colocar-se diante de Deus e pedir para que o Senhor te fortaleça para viver nesse mundo, para remar contra a maré, se você tem precisado do Senhor graça para enfrentar os problemas dessa vida, esta é a hora, querido. Esse é um ato de fé. O Senhor se agrada da fé em nossos corações. Se você desejar, se vier uma palavra de oração, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Quem quiser pode vir agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus enche a sua vida de fé e esperança. Glória a Deus. Se alguém mais desejar, pode vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por vocês. Nós vamos estar pedindo para que o Senhor venha fortalecer o seu coração. Talvez você está diante de decisões em sua vida, você precisa dessa graça de Jesus. Há algo gracioso de Deus acontecendo nesta noite, querido. E o Senhor quer fazer também em tua vida, se você deseja. Nós vamos orar agora. Ainda durante a oração, se você desejar, você pode sair do seu lugar. Um ato de fé, como dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso disso. Eu necessito desse teu cuidado, desse teu afago. Ó Pai, aqui estão, ó Deus, essas pessoas, ó Deus. Ó Deus, tu conheces, ó Deus, a realidade deste mundo tão terrível que vivemos, ó Deus. E às vezes, ó Deus, chegamos a duvidar do bem, ó Pai. Quando nós vemos o mal, ó Deus, e percebemos que não há limite para a maldade humana, ó Deus, o que será de nós, ó Deus, em Ti? E nesta noite, ó Deus, nós ouvimos dessa esperança que há, ó Deus, de um Deus que nos ama tanto, tanto, que quer curar, quer cuidar, transformar as nossas vidas. Ó Deus, aqui estão à frente, ó Deus, algumas pessoas que querem, ó Deus, dizer, ó Deus, a Ti: Senhor, eu preciso mais de Ti. Fortalece, ó Deus, cura a alma nesta noite, ó Deus, salva, liberta, ó Deus. Ó Deus, o Teu Santo Espírito está neste lugar, ó Deus, está operando neste lugar, ó Deus. Ó Deus, precisamos tanto, ó Deus, de Ti, ó Deus. Ó Deus, às vezes nós nos prendemos às convenções, ó Deus, nos prendemos, ó Deus, aos nossos orgulhos, ó Deus, mas esta noite não, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, ó Deus, rasgar a nossa vida diante de Ti, ó Deus, porque precisamos da Tua cura, precisamos da Tua alegria, precisamos da Tua graça, ó Deus, para podermos ter força de continuar a viver, ó Deus, de continuar lutando, ó Pai. Ó Deus, dê isso na vida dessas irmãs, irmãos, ó Deus, dê isso à Tua igreja, ó Pai, que possamos, ó Deus, todos os dias nos alegrar com a doce salvação de Jesus,
E nos momentos, ó Deus, em que nos sentimos afligidos, ó Deus, nos momentos em que nos sentimos perseguidos, nos momentos, ó Deus, em que os ventos vierem, que os rios transbordarem, que a chuva torrencial cair, ó Pai, nós possamos nos lembrar da rocha eterna em que estamos firmados, na qual não nos abalaremos, porque temos essa esperança em Jesus. Dê vida em abundância, Pai. Renova vidas e esperança nesta noite, Deus, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Pode ser sentar, em Cristo Jesus. Senhor Luiz, quero deixar meus coisas aqui à frente. Nós vamos passar em contínuo para meu Senhor. Deixa eu deixar por favor. Sim. Chama o pastor Ivete. Bom, Dani, deixa o seu senhor levantar a minha. Quero chegar à idade do seu senhor assim como ele. Só estou sendo um tipo melhor que o dele, mas... Quer ser campeão? Deixa isso para lá. Queridos, que graciosa mesa está diante de nós. Que graciosa mesa. Graciosa oportunidade que temos. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus fala da mesa do Senhor e do Senhor Jesus, Ele reuniu no último momento, sabe, a última oportunidade que você pode estar com alguém que você ama muito.